Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Física 2. Meu nome é Tatiana e vamos trabalhar juntos essa disciplina nesse semestre, ainda de forma virtual. Vou mostrar para vocês o conteúdo dessa primeira unidade, que é a respeito de gravitação. Bem, vamos fazer uma pequena introdução histórica a respeito da astronomia. Vamos ver as leis de Kepler, a lei da gravitação universal de Newton, as consequências da rotação da Terra e vamos fazer umas considerações sobre energia. Esse é Nicolau Copérnico, ele foi o responsável pelo modelo heliocêntrico. Mas a história da astronomia começa muito antes dele. Heráclides de Pontos foi um dos primeiros gregos que se tem notícia que estudavam os movimentos celestes. Ele propôs que a Terra girava em seu próprio eixo e Vênus e Mercúrio orbitavam o Sol em epiciclos. Depois dele veio Aristarco de Samos, que foi o primeiro a propor que a Terra se movia em torno do Sol. Depois dele veio Hiparco de Niceia. Ele deduziu corretamente os polos celestes e que o eixo de rotação da Terra deveria sofrer uma precessão, igual ao movimento de um peão. Ele ainda preveu que esse movimento de precessão tinha um período de 26 mil anos e o correto é entre 21 e 23, uma precisão incrível, sem as leis de Newton. Depois veio Ptolomeu, esse foi o último grande astrônomo da antiguidade. Ele construiu o movimento geocêntrico mais completo e eficiente da época. O modelo de Ptolomeu, apesar de ter a Terra no centro do universo, ele era um modelo que fazia previsões acertadas. Então, ele colocou a Terra, a Lua girando em torno da Terra e os outros planetas, inclusive o Sol, girando em torno da Terra. Só que esses planetas, eles giravam num epiciclo, que é essa voltinha aqui em torno dessa órbita. Por que que ele fez isso? Porque quando você está aqui na Terra, observando o movimento de Marte, por exemplo, você enxerga esse movimento de vai e vem. Então, se você está aqui, você enxerga Marte subindo no céu e de repente ele volta e depois continua. Então, para explicar esse movimento, a partir do ponto de vista da Terra, a solução foi colocar esse epiciclo, esse ciclo, em torno da órbita dele. Claro que isso complica demais as contas e era um modelo bastante sofisticado. Mais de 1.300 anos depois de Ptolomeu é que veio o Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico utilizou a ideia heliocêntrica de Aristarco e conseguiu construir um modelo muito mais simples do que o de Ptolomeu para explicar os movimentos dos planetas. Não precisava incluir estes epiciclos na órbita para explicar o vai e vem dos planetas no céu. Então, primeiro, ele determinou a distância de cada planeta até o Sol, colocou os planetas em ordem de distância e deduziu que quanto mais perto do Sol, maior a velocidade orbital do planeta. E ele publicou as ideias dele no livro Revolutions of the Coelestium, em 1543. Então, o modelo de Copérnico é basicamente, ele colocou o Sol no centro
e conseguiu determinar corretamente a distância dos planetas conhecidos na época, até Saturno, até o Sol. Colocou a Lua girando em torno da Terra. Dessa maneira, você não precisa do epiciclo para justificar o vai e vem dos planetas que você enxerga enquanto eles estão girando, né? Porque eles estão girando todo o Sol. Então, na hora que a Terra passa na frente de Marte, parece que Marte está voltando, né? Parece que Marte está voltando e depois ele continua subindo no céu em relação às estrelas fixas no horizonte, né? Copérnico ainda colocou as estrelas fixas na última camada do céu. Depois de Copérnico veio Galileu Galilei. Galileu construiu um telescópio capaz de aumentar 30 vezes o tamanho do objeto. Então, com esse telescópio que ele construiu, ele conseguiu ver que a Via Láctea era composta de milhares de estrelas. Ele conseguiu ver as montanhas e crateras da Lua, as manchas solares. Ele também descobriu os satélites de Júpiter e ele defendeu a teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele pôde observar também as fases de Vênus, como as fases da Lua, que também confirmam o sistema heliocêntrico de Copérnico. E ele publicou o livro Sidereus Nuncius em 1610. Ele foi condenado pela Inquisição por causa desse livro. Ele foi condenado por heresia por volta de 1630. Foi preso e teve que negar publicamente suas ideias. Mas o Papa João Paulo II emitiu um pedido formal de desculpas pelos erros cometidos pela Inquisição no julgamento de Galileu. Depois de Galileu veio Kepler. Kepler era um cara muito perspicaz. Ele trabalhou muitos anos para elaborar suas 3 leis. E as leis de Kepler eram corretas, né? E essas leis foram a base para a teoria da gravitação universal de Newton. E Newton veio logo depois de Kepler. Então ele teve acesso ao trabalho de Kepler. E então ele conseguiu unificar os movimentos terrestres e celestes sobre as mesmas leis físicas. Esse foi o grande feito de Newton. E ele publicou o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural em 1687. E esse livro ainda é considerado uma das obras mais influentes na história da ciência. Depois, com a teoria de Newton, a gente demonstra as leis de Kepler. Então, vamos ver o trabalho de Kepler. Bem, a primeira lei de Kepler diz que todos os planetas se movem em órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Por que ela é importante? Porque na época todo mundo achava que as órbitas tinham obrigatoriamente que serem circulares. A maioria dos planetas seguem uma órbita aproximadamente circular, mas Marte era um problema sério para Kepler, porque com a precisão dos dados astronômicos que ele tinha na época, ele não conseguia ajustar uma órbita circular. Então, depois de muitos anos, ele chegou à conclusão que essas órbitas são elípticas. Foi um esforço muito grande. A segunda lei de Kepler diz que o vetor que liga o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais.
Essa lei, na verdade, é consequência da conservação do momento angular, só que Kepler veio antes de Newton, então ele não sabia nada sobre conservação de momento angular. Então, a gente pode, utilizando a conservação do momento angular, pensar da seguinte maneira: o Sol ocupa um foco da trajetória elíptica. Se o planeta está aqui, o raio vetor é esse que liga o centro do Sol ao centro do planeta. Esse é o raio R, o raio vetor. Então, à medida que o planeta vai girando aqui, ele vai mudando esse vetor daqui para cá de um vetorzinho dr. Esse vetorzinho dr é igual à velocidade que o planeta tem naquele ponto, vezes o intervalo de tempo dt. Veja que daqui para cá, esse vetor R cobriu essa área aqui, que eu vou chamar de dA. Veja que essa área, que esse vetor varreu aqui, quando o planeta foi daqui para cá, é a metade da área de um paralelograma, é a área de um triângulo. Se eu fizer o produto de R com dr, eu tenho essa área toda aqui. Então, se eu dividir por 2, eu tenho só a área que eu preciso. Então, a gente vai calcular essa área dA como sendo a metade do produto entre R e dr. Só que R e dr são vetores, então a gente vai pegar o módulo do produto vetorial entre R e dr. Mas esse dr aqui é a velocidade vezes o tempo. Então, a gente pode substituir aqui meio de R, produto vetorial com velocidade. Tempo é um escalar positivo. Agora, quem é esse produto aqui? Bem, a gente sabe que o momento angular é o produto de R com o momento linear. Mas o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, eu posso escrever isso em função disso. A massa será a massa do planeta. O R é o raio que liga o planeta ao Sol e a velocidade que o planeta tem daqui para cá. Então, eu posso escrever esse produto aqui, ó, R VEC V, como sendo o momento angular dividido pela massa do planeta. Substituindo lá, vai ficar L dividido por 2 vezes a massa do planeta, vezes esse dt aqui, que é um intervalo de tempo, que é sempre positivo, então eu posso tirar do módulo. Então, passando o dt para lá dividindo, eu tenho que dAdt é igual a L dividido por 2 vezes a massa do planeta. Mas acontece que no sistema Sol-Planeta, eu tenho que a força que o Sol faz no planeta é uma força interna. Então, a somatória dos torques externos se anula e, consequentemente, o momento angular é constante. Se o momento angular é constante, então a taxa de variação da área varrida pelo vetor R é constante no tempo. A terceira lei de Kepler nos diz que o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o período, você pode calcular o período ao quadrado multiplicando essa constante pelo semi-eixo maior elevado ao cubo, né? T é o período, ms é a massa do Sol, mas também pode ser a massa de quem está no centro, né? Se você está olhando um sistema Terra-Lua, então essa massa vai ser a massa da Terra e não da Lua.
E G é uma constante, tem esse valor, que é a constante de gravitação universal de Newton. E A é o semi-eixo maior. O semi-eixo maior é justamente essa distância entre o centro da elipse e um dos lados passando pelo foco. Então, daqui para lá eu tenho um semi-eixo maior. Esse B aqui é o semi-eixo menor. Você sai do centro até o lado, mas fazendo um ângulo aqui de 90 graus com o semi-eixo maior. Okay? Então, essa elipse, ela tem um fator de excentricidade. Esse fator é chamado de E. Se você pegar esse fator E e multiplicar por A, você tem o quanto essa elipse é esticada, né? Se esse E for igual a zero, então essa distância entre o foco e o centro é zero, ou seja, significa que os dois focos estão em cima do centro, e isso é uma órbita circular. Então, essa excentricidade vai te mostrar o quanto essa elipse é achatada, o quanto ela é circular. Então, se esse E é nulo, você tem uma órbita circular. Se esse E está entre 0 e 1, você tem uma órbita elíptica. Agora, se esse E for igual a 1, então você tem uma órbita parabólica ou uma órbita hiperbólica, que são aquelas órbitas abertas. O objeto passa, desvia e continua, vai embora, não volta mais, ele não fica preso naquele campo gravitacional do objeto que o atraiu. Então, esse era justamente o problema de Kepler. A excentricidade da órbita de Vênus é 0,0068. Então, com os dados astronômicos que ele tinha na época, ele conseguia obter uma órbita circular para Vênus. Assim como a Terra, a excentricidade da órbita terrestre é de 0,0167, que ainda estava abaixo da precisão da época. Mas a órbita de Marte era 0,09. Então, ele via claramente que a órbita de Marte não era uma órbita circular. Então, foram anos de batalha contra Marte para conseguir entender como os planetas se moviam. Então, aqui eu vou deixar um probleminha para vocês. O cometa Halley gira em órbita do Sol com um período de 76 anos. Em 1986 chegou à sua menor distância do Sol, a distância do periélio, que é de 8,9 vezes 10 a 10 metros. Essa distância está entre as órbitas de Mercúrio e Vênus. Qual é a maior distância do cometa ao Sol? Distância do afero. E qual é a excentricidade da órbita do cometa Halley? Okay? Agora, o que tem no centro das galáxias? Essa aqui é a galáxia M87 e os cientistas conseguiram fazer uma aproximação muito grande desse objeto que tem aqui no meio, né? E a foto que teve muito rebuliço foi essa aqui. Então, é um objeto que evolui, né? Que muda à medida que o tempo passa. Aqui a gente pode imaginar que tenha pelo menos 2 estrelas girando em torno desse objeto. E o objeto central não emite luz, não é uma estrela. Então, esse objeto é tão gigantesco que o sistema solar sumiria dentro dele. Seria proporcionalmente como se o Sol estivesse aqui, Plutão estivesse aqui nessa órbita e a sonda Voyager estaria aqui, quase na borda dele. Então é um objeto gigantesco, cabe muitos sistemas solares inteiros lá dentro. Como que a gente descobre que objeto é este?
Então, no centro de nossa galáxia existe um objeto que não pode ser visto pelos telescópios. Foi chamado de Sagitários A. A estrela S2 gira em torno de Sagitários A, com um período de 15,2 anos. O semi-eixo maior de sua órbita é de 1,42 vezes 10 a 14 metros. Qual é a massa de Sagitários A e o que é Sagitários A? Então veja que aqui eu tenho o objeto Sagitários A e tenho aqui a estrela S2. Veja, a estrela S2 já está quase completando uma volta, enquanto que essa outra estrela perto dela praticamente não saiu do lugar. Ou seja, essa estrela S2 tem uma velocidade gigantesca. Então, ele quer saber qual é a massa de Sagitários A. E aqui do lado a gente tem uma simulação do miolo da nossa galáxia, que é um aglomerado com muitas estrelas girando em torno desse objeto, Sagitários A. Bem, então é isso. Essa primeira parte da aula. Tentem resolver as questões e a próxima aula é sobre a lei da gravitação universal de Newton.